Queridos, o Senhor colocou no meu coração essa temática. E domingo à tarde, uma palavra veio muito forte no meu coração, que veio para testificar esse tempo tão necessário para nós. Essa frase saltou dentro de mim, dizendo: quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho a minha identidade bem estabelecida, as circunstâncias da minha vida definem quem eu sou. Pastor, por que trabalhar uma temática como essa? Por que dar ênfase à restauração da nossa identidade? Por que dar ênfase a esse tema? Eu e você precisamos compreender que o Senhor está nos apontando a este lugar, aonde as circunstâncias, os acontecimentos, aquilo que está vindo em tua direção, meu irmão, não pode dominar você. Mas eu e você precisamos compreender que esse desejo, muitas vezes desenfreado que nós temos, de mudar as circunstâncias, precisa se converter em um alvo. Qual? O alvo de edificar, estabelecer de uma forma cada vez mais convicta quem eu sou, porque sabendo quem eu sou, eu vencerei as circunstâncias que estão diante de mim. Esse é o foco crucial que eu quero traçar com você nas próximas 12 quartas-feiras. Tanto eu, em algumas quartas-feiras a pastora Fernanda vai estar ministrando aqui também. Nós queremos focar com você nessa consciência. Qual eu preciso estabelecer verdadeiramente quem eu sou. Tire os olhos desse anseio que as coisas vão ficar mais fáceis. Tire os olhos, tire o seu alvo de constantemente ter uma vida mais tranquila. Eu queria, sabe, pastor, ficar na beira da praia, aleluia, tomando suquinho de laranja. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. O Senhor te chamou para ser um conquistador, um vencedor. E para isso, você precisa compreender que as circunstâncias vão fazer parte desse processo de avanço. As circunstâncias vão fazer parte desse processo de crescimento. Aquilo que está diante de nós virá. Sim, porque sabendo quem eu sou, a circunstância não vai me parar, e ela será o processo necessário para essa conquista. Por isso, eu libero isso sobre nós. Você, ao decorrer dessas quartas-feiras, vai edificar um homem interior, conforme a vontade e o plano de Deus para a sua vida. E iniciando esse tema, qual é o primeiro degrau que nós precisamos subir? Qual é o fundamento que nós precisamos dar aqui nessa primeira noite? E muitas vezes nós temos uma ideia em que Deus vai estabelecer algo em nós quando eu tomar uma decisão, quando eu de fato compreender algo. Mas eu quero voltar um pouquinho com você para te apresentar um fundamento necessário que eu e você precisamos ter. E qual é esse fundamento, pastor? A visão que você tem de quem Deus é. É isso que eu quero tratar com você aqui nessa noite. Quem Deus é para você?
Qual é a visão que você tem de Deus? Pastor, por que essa pergunta? Porque eu e você fomos feitos, criados por Ele. Eu e você não somos obra do acaso. Eu e você não estamos aqui na terra por obra de papai e mamãe. Não! Você e eu somos feitura do Senhor. Ele formou você no ventre da sua mãe. Você foi estabelecido por Deus. Agora, se Deus estabeleceu a sua vida, se Deus formou você, a sua identidade está vinculada a Ele. Quem já viu um pai com uma criança, e quando você olhou para a criança, você usou aquela expressão, filho de peixe, peixinho é. Essa é a primeira instrução que eu preciso te dar nesses encontros que nós teremos aqui. Levanta a tua mão e recebe essa palavra em nome de Jesus. Você não é obra do acaso, você não é algo que simplesmente aconteceu entre o relacionamento de um homem e de uma mulher, mas eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida. Se você está sobre essa terra, se você nasceu, se você respira, se você caminha, se você está vivendo, é porque Deus escreveu, preparou, estabeleceu a sua vida. Essa é a primeira consciência que eu quero te dar. Agora, entendendo isso, você e eu precisamos ter a consciência, então, de quem Deus é para mim, quem Deus é para você. O texto que nós vamos meditar é muito conhecido, Lucas capítulo 15. Essa história com o tema filho perdido, aponta a figura de dois casos que remete à relação entre um pai e um filho. Lucas capítulo de número 15. A partir do versículo 11, nós lemos a história desse primeiro filho, que com certeza você sabe, você já ouviu, aonde esse filho pede a sua parte na herança, o seu pai dá a ele gasta tudo o que tinha, está numa condição terrível, ele cai em si, e agora ele deseja voltar para sua casa, porque ele diz: até os empregados do meu pai têm comida na mesa, e eu estou aqui padecendo. E ele volta. Ao voltar, o pai o recebe, prepara uma festa, e coloca ele no lugar. Qual? O lugar de filho. Mas ao mesmo tempo, a história nos aponta um filho mais velho. E esse filho mais velho, ele entra em crise no momento onde ele vê o seu irmão voltando, assumindo um lugar. Verso de número 25 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha,
todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui está uma história que ilustra muito bem a condição inicial que eu e você precisamos estabelecer como fundamento para saber quem somos, a visão que temos de quem Deus é. Vou dizer de novo. Aqui está bem esclarecido a história de dois filhos que nos apontam a necessidade que temos de enxergar de fato quem Deus é para nós. Por quê, pastor? Porque a forma que eu vejo Deus aponta aquilo que eu vou ter na minha vida. Vou dizer de novo. A forma que eu vejo Deus aponta para aquilo que eu vou ter na minha vida, aquilo que eu vou acessar na minha vida. Enquanto nós vemos um filho mais novo que de fato errou, falhou, colheu a consequência daquilo que fez, agora ele volta para casa e ele tem a visão de um pai acolhedor, um pai que o traria de volta. Agora ele enxerga o pai como este lugar aonde ele vai restaurar o que ele perdeu, e o pai aponta isso para ele. Enquanto nós vemos um filho que estava com o pai o tempo inteiro e não acessava o coração dele, não acessava a sua herança, não acessava aquilo que já era dele. Olha para mim e entende isso aqui. Pastor, porque eu tenho que ter uma visão clara de quem Deus é? Porque a visão que você tem de Deus vai revelar quem você é. Vou dizer de novo. A visão que você tem de Deus vai te revelar quem você é. Quem está comigo aqui dá um glória a Deus. Se a visão que você tem de Deus é uma visão distorcida como o filho mais velho, você vai viver distante dessa identidade que ele vai selar sobre você. Se você enxerga Deus com uma ótica como esse filho mais velho, você só vai ter acesso a ele mediante a isso que você está enxergando. Porque a forma que eu vejo Deus aponta aquilo que eu vou ter, aquilo que eu vou receber, aquilo que eu vou acessar na minha vida. Se você continuar enxergando Deus como você enxerga o pai que você tem aqui na terra, talvez duro, indiferente, resistente, é isso que você vai ter de Deus. Se você continuar enxergando Deus nessa ótica aonde você um dia foi ferido por uma figura de liderança, você foi exposto em algum momento e você tem uma resistência, e você olha e diz assim: é melhor eu não confiar, porque a última vez que eu confiei, eu fui decepcionado. É isso que você vai receber na sua vida. Eu quero trazer para você uma consciência. Qual? A importância de você entender e enxergar Deus como Ele de fato é para você. Porque enxergando Deus conforme Ele é, aí sim, quem você é vai ser descortinado na sua frente. Vou dizer de novo. Entendendo quem Deus é, a sua identidade vai descortinar na sua frente. Vamos ver de novo, porque eu sei que é no primeiro dia, vai pegando no tranco, né? Aleluia. Entendendo quem Deus é, quem você é,
vai ser descortinado na sua frente. Por isso eu libero essa palavra sobre a sua vida. Nesses dias nós viveremos esse apontamento de entender e acessar de fato quem Deus é para nós. Vou dizer de novo, acessando nesses próximos encontros aqui, de fato, quem Deus é para nós. Aqui está o primeiro fundamento que eu deixo para você. E eu também vou passar um deverzinho de casa, aleluia. Você precisa sondar e analisar qual é a visão que você tem de Deus. Como você o vê? Você o vê como um Deus distante? Você o vê como um Deus que não se importa com as suas necessidades? Você consegue entender? Se eu vejo um Deus que não se importa com a minha necessidade, qual é a identidade que eu vou carregar? Orfandade. Se eu enxergo um Deus justiceiro, qual é a identidade que eu vou carregar? De culpado. Se eu enxergo Deus como um Deus que está mais preocupado com os outros e mais preocupado com os outros do que com a minha vida, certamente eu vou viver na estrutura de rejeição. A minha identidade vai ser de alguém rejeitado. Essa história me mostra que o problema não era o pai. A questão era como o filho estava olhando para o pai. Houve silêncio na congregação, vamos de novo. Essa história me mostra de uma forma muito clara que o problema não estava no pai. A questão estava em como cada filho enxergava o mesmo pai. O pai era o mesmo. Um caiu, voltou e acessou um pai de misericórdia. O outro estava na casa, mas viu o pai como alguém que não o reconhecia. Porque tem pessoas aqui que chegam nesse lugar e levantam as duas mãos e falam: Deus é poderoso, meu Deus, a presença dele está aqui, vai ser lindo. E outros ficam assim. É Deus que não se revela? É como esse que está de mãos levantadas dizendo: santo, santo, santo ele é. Eu vejo Deus como essa fonte para mim. Essa fonte me dá a minha identidade. Essa fonte revela que eu sou filho. Pegou. Você consegue entender? Você está recebendo isso aqui? Você está conseguindo compreender? Enquanto você, ou você não, enquanto pessoas de outras igrejas, aleluia, aqui não, estão assim. Quanto tempo falta para acabar? E aqueles que estão dizendo: Deus é maravilhoso, é o mesmo Deus, mas o que muda é a visão que essa pessoa tem. E essa pessoa tem de Deus. O pai era o mesmo, mas o filho enxergava de uma forma, enquanto o outro enxergava de outra. Levanta a tua mão e eu quero que você dê um amém bem alto com essa palavra que eu vou liberar sobre você. Em nome de Jesus eu profetizo que nesses próximos dias a visão que você tem de Deus será restaurada, e a cada visão restaurada de quem Deus é, a sua identidade também vai ser estabelecida por Ele. Você está comigo aqui? Você está me entendendo? Sim ou não? Senão eu vou voltar tudo de novo. Aleluia. Restaurando a identidade é esse primeiro
passo esse fundamento, eu preciso enxergar quem Deus é de fato. Segunda verdade desse texto: como eu trato aquilo que não deu certo na minha vida, define o estado do meu coração. Entenda isso. A visão que você vai ter de Deus passa pelo estado do teu coração. A visão de quem Deus é para você vai passar também a forma que o seu coração está. A fala desse filho denota um passado mal resolvido. A fala desse filho aponta uma história de expectativas que não foram supridas. Pastor, como eu vou enxergar Deus de fato como Ele é? E aqui eu estou te dando uma instrução, um deverzinho de casa, aleluia. Você precisa passar por este processo aonde você está resolvendo o seu passado, porque passado bem resolvido traz um coração preparado para o seu futuro. Por que eu não consigo enxergar Deus como Ele de fato é? Certamente porque existem coisas do passado que feriram, decepcionaram, marcaram o seu coração, e você aponta para Deus. Tem gente que está olhando com uma cara, está assustado. Vamos lá. Você vai romper aqui. Situações mal resolvidas do seu passado trazem dor, angústia para o seu coração, e a forma que você vê o Senhor vai passar pelo estado de como está o teu coração. E quando eu digo em relação a você enxergar Deus, eu poderia abrir um leque aqui, e na verdade todas as áreas da sua vida, toda a realidade que você está se deparando, vai passar pelo estado de como está o seu coração. Nós valorizamos a roupa que nós vestimos, nós valorizamos o carro que nós andamos, nós valorizamos o telefone celular que nós temos, nós investimos em tantas coisas, mas não investimos na pureza, na saúde, na vida do nosso coração. A forma que você vai enxergar quem Deus é vai definir o que você vai ter dele. A forma que você enxerga o Senhor vai definir quem você é, segundo o estado de como está o teu coração. A forma que você está lidando com coisas que não deram certo na tua vida, expectativas que não foram supridas, tantas coisas que nós guardamos e nós passamos a conviver, viver, e vamos tocar a vida. Tem que viver, pastor, tem que viver, eu não vou parar para ficar pensando nisso, tem que viver. Amargurou teu coração, trouxe um estado de dor para você, e você olha para Deus e você enxerga com a ótica, com a dor, com as angústias de um passado mal resolvido. Levanta a tua mão, mas eu profetizo isso sobre você. Vem comigo, Lagoinha. Você é minha igreja, você é minha casa. Vamos lá? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai colocar em ordem o seu passado. Eu profetizo isso, que você passe
em nome de Jesus, um tempo dizendo para o Senhor: passe em revista o meu coração, Senhor, passe em revista o que está dentro de mim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero resolver o meu passado, para que eu veja e enxergue o Senhor como o Senhor é, e eu acesse a minha verdadeira identidade. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque mesmo estando no lugar certo, com o coração errado, tudo vai dar errado. Ai, pastor, quando eu vi a temática identidade, isso mesmo, a circunstância está me dominando, pastor. É aqui que as coisas vão mudar. Não é aqui que vai mudar, é aí que tem que mudar. 10 pessoas entenderam. Não é aqui que tem que mudar, é aí que tem que mudar. Aí. Porque você pode estar no lugar certo, mas com o coração errado, tudo vai dar errado. O filho mais velho estava no lugar certo, com o coração errado, tudo estava dando errado. Você pode estar num relacionamento certo, com o coração errado, tudo vai dar errado. Você pode estar na igreja certa, com o coração errado, tudo vai dar errado. Você pode estar na empresa certa, na oportunidade certa, com o coração errado, tudo vai dar errado. Por quê? Porque tudo passa pelo estado em que está o teu coração. Você pode estar com a proposta certa, com a venda certa, mas se o coração está errado, tudo vai dar errado. Você pode estar na melhor estação, mas se o teu coração está errado, tudo vai dar errado. Por isso estou aqui nessa primeira sessão desse tempo que Deus preparou para nós, a primeira noite desses 12 encontros que nós vamos estar aqui toda quarta-feira realizando, para dizer para você: olha para dentro de si. 3 pessoas entenderam. Olha para dentro do seu coração. Pastor, mas é que eu não sei quem eu sou. Esse momento vai chegar. Agora eu estou falando aqui. Como está o teu coração? Como está o teu interior? Você tem ódio, raiva, vingança? Não adianta definir quem você é. Você não consegue enxergar Deus da forma que Ele é. Não adianta você ficar gritando: eu sou vencedor, eu sou vencedor. Porque no teu inconsciente você diz: se Deus me amasse, Ele não teria deixado eu passar por isso. Por isso eu libero essa palavra sobre nós. Sobre nós. Eu estou liberando sobre nós. Aleluia. Eu estou profetizando sobre nós. Esses dias que o Espírito Santo de Deus descortine o estado que está o teu coração, e você receba essa graça e esse bálsamo dele sobre a sua vida. E eu profetizo esses próximos dias, esses próximos encontros que nós estaremos tendo aqui, a cada momento que você dobrar o teu joelho para estar na presença do Senhor, eu libero isso: o Senhor derramando cura sobre você, o Senhor derramando refrigério sobre você. Eu libero o Senhor, em nome de Jesus, manifestando sobre você essa restauração que em primeiro lugar começa dentro do seu coração. Agora eu quero trazer para você um apertar de parafuso, porque está muito bonitinho. Por
Por que nós não conseguimos enxergar Deus de fato como Ele é? Por que nós não conseguimos acessar essa essência plena que Deus é para nós? Por quê? Porque há um conflito dentro de nós em relação a enxergar Deus como Ele é e saber que eu sou filho e como filho eu tenho acesso. Por que existe esse emaranhado de coisas dentro de nós que nos faz estar tão distante dessa essência? O apontamento de Deus para o homem sempre foi um apontamento de um Deus Pai querendo se relacionar com seus filhos. A entrega a qual Deus apontou Jesus para a cruz é porque Jesus era o Filho unigênito, o único. Agora, na entrega, o Senhor abre uma porta para que o primogênito que está indo à frente traga todos os outros filhos. Jesus agora é o primeiro, porque eu, você, através de Cristo, o seu sangue, podemos também chamá-lo de Pai. Por que isso é um bloqueio tão grande dentro de nós? Por que isso é uma resistência gigante dentro de nós? E eu encerro com isso. Porque nós temos uma dificuldade de acessar essa plenitude do nosso coração em relação a essa verdade de Deus sendo meu Pai. 2 textos eu quero ler, eu vou encerrar com isso. 2 Crônicas, capítulo 1, verso de número 7, diz assim: naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quiser, e eu darei a você. Imagina o Deus Todo-Poderoso chegando para você e falando assim: o que você quiser eu vou te dar. Meu Deus! Olha só, a resposta dele é muito forte, porque ele diz assim: Salomão respondeu: tu tratastes Davi, o meu pai, com amor grande e leal, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este grande povo? Olha o que este homem pede a Deus. Ele pede sabedoria, e ele pede conhecimento. Mas na fala dele, ele coloca uma referência. Qual é a referência? O seu pai, Davi. Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Verso 3: pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então ele me instruiu e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria
e ela o protegerá. Ame, e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: adquira e use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a, e ela te exaltará. Abrace-a, e ela a honrará. Ela porá em um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Olha só o que Davi inculcou na cabeça de Salomão: sabedoria e entendimento. Eu resumo esses dois textos que nós lemos para encerrar com uma pergunta: o que foi colocado dentro de você ao longo da tua história? O que os seus olhos viram? O que os seus ouvidos ouviram? O que o seu coração absorveu? O que você foi exposto? O que você foi encharcado? O que derramaram sobre você? O que você foi constantemente apontado? O que você constantemente era ministrado? Certamente isso definiu uma forma de pensar. Certamente isso definiu o seu coração. Certamente isso definiu as suas emoções. Certamente isso também definiu quem Deus é para você. Porque muitos de nós temos dificuldade de enxergar Deus como Ele é, porque nós ouvimos de um pai: vai trabalhar! Porque nós temos dificuldade de enxergar um Deus pleno, porque nós vimos dentro de casa um pai sofrer, uma mãe sofrer, um pai ir embora, uma mãe deixar os filhos de lado. Nós somos encharcados com tantas dores, nós somos encharcados com tantas coisas que nos fizeram sempre duvidar de um Deus que sempre esteve disponível para nós. O que Salomão está dizendo é: o que eu pedi foi aquilo que colocaram dentro de mim. O que eu peço a Deus, ao Senhor, é aquilo que o meu pai me apontou, é aquilo que a minha infância me mostrou, é aquilo que derramaram sobre mim. Ei, Lagoinha, olhe para mim aqui nessa noite. Eu sei que é um assunto denso, eu sei que é um conteúdo que você precisa ruminar, mas eu quero selar para que você também assista mais uma vez essa palavra e pense sobre tudo isso. O que você hoje carrega é aquilo que alguém um dia derramou sobre você. A forma que você vê Deus, e eu poderia abrir um leque imenso aqui, na verdade, a forma que você vê tudo na sua vida, passa por esse derramar. Na tua infância, na tua adolescência, nas primeiras experiências da tua vida, nos primeiros momentos que você teve que tomar decisões. Talvez você se vê como alguém inseguro e você diz assim: será que Deus realmente se importa comigo? Volta um pouco e você vai ver que alguém um dia derramou sobre você medo e insegurança. Talvez uma mãe que não tinha um suporte de um pai e colocou dentro de você: cuidado, 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 cuidado. Talvez você, homem, diga: pastor, tem que ser aqui na força do meu braço. Você foi constantemente encharcado e derramado de palavras que inculcaram dentro de você uma ideia: sou eu e eu mesmo. Ou talvez um dia você até já tenha entrado dentro de uma igreja, mas as experiências que essa igreja, que talvez era para ser um hospital, se tornou um tribunal para você.
te apontaram culpa, angústia, sofrimento. E hoje você olha e diz assim: eu não consigo ver Deus como Ele é. E você está perdido, sem saber quem você é. Porque na verdade o problema não está em quem Deus é, mas está em como você está enxergando este Deus. Porque Salomão olha para Deus e diz: me dá sabedoria, tu és soberano. Porque ele teve um pai que derramou sobre ele. Pede sabedoria, filho. Pede entendimento. Sabedoria, entendimento. Deus é soberano. Entendimento, sabedoria. Eu sei quem tu és. E sabendo quem tu és, eu sei o que eu vou ter de ti. Eu sei quem tu és. E sabendo quem tu és, agora eu sei o que eu vou ter do Senhor. A minha oração por você é essa: que você compreenda de fato quem Deus é. Mas quem Deus é está atrelado conforme o estado do teu coração. E o estado do teu coração está vinculado a um passado que você foi sendo encharcado, encucado. Derramaram sobre você tantas coisas, e em tudo isso você chegou até o dia de hoje. Mas Deus preparou esse tempo para você. Eu vou dizer de novo: Deus preparou esse tempo para você. Deus preparou esse tempo onde nós vamos restaurar quem você é, mediante aquilo que Deus preparou para você. E a minha oração por você nessa noite é que você enxergue Deus como Ele é. Como Ele é. Quem Deus é para você? Alguém que não se importa? Volta um pouquinho, volta. E certamente alguém derramou isso dentro de você. Como eu disse, eu posso abrir um leque aqui para todas as áreas da sua vida. Tem mulheres que não conseguem se relacionar, porque olha um homem e diz: homem não presta. Volta um pouquinho, alguém derramou isso sobre você. Quer sendo uma experiência, quer sendo uma mãe, quer sendo uma tia, alguém derramou isso sobre você. Tem homens aqui que não conseguem ter o seu próprio negócio, não conseguem romper. Certamente alguém um dia derramou isso sobre você. Alguém que disse: olha, CLT é melhor, dinheirinho dia 5, é melhor você ficar na sua. Plantou insegurança. Tem pessoas aqui que não se envolvem ministerialmente. Volta um pouco. Alguém derramou isso sobre você. Ou foi aquilo que os seus olhos viram, ou foi aquilo que você mesmo experimentou. Algum momento alguém inculcou dentro de você isso. Mas a minha oração é: Senhor, nos ajuda a enxergar quem Tu és. Vou dizer de novo: me ajuda, nos ajuda a enxergar quem o Senhor é. Porque enxergando quem o Senhor é, automaticamente eu vou acessar quem eu sou. Enxergando o Senhor como um bom pai, Abba Pai, Ele é o meu paizinho querido. Então isso automaticamente vai me dar um acesso de filho, porque agora eu entendo que eu não estou sozinho, porque Ele é o Abba Pai, o paizinho querido. E eu acesso isso como? Lavando meu coração, tratando o meu coração, lavando o meu interior.
sim, trazendo ao Senhor as minhas dores, trazendo aos pés da cruz as minhas angústias, as minhas inseguranças, trazendo aos pés da cruz. Senhor, alguém um dia derramou em mim amargura e é por isso que eu não consigo amar. Alguém um dia derramou em mim insegurança e é por isso que eu não consigo confiar. Alguém um dia derramou em mim dores e é por isso nada dá certo na minha vida, mas eu quero me entregar e me render ao Senhor, lavando o seu coração, entregando as suas dores, liberando perdão, dizendo que o passado não tem poder sobre a tua vida, dizendo que o passado não vai definir quem você é, liberando o seu coração, porque um coração certo no lugar certo é vitória. O coração curado no lugar certo é milagres. O coração curado, o coração restaurado no lugar certo, na oportunidade certa, é milagre acontecendo, milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Eu preciso que você reveja essa ministração. Eu preciso que você absorva isso. E eu libero essa palavra. Quanto mais você absorver isso, mais o seu coração será aberto. Pastor, como lidar com as dores deste passado? O caminho é único: Jesus. Eu te entrego, Jesus. Eu te entrego, Jesus, as minhas decepções. Eu te entrego, Jesus, as minhas frustrações. Eu te entrego, Jesus, aquilo que está dentro de mim. Eu te entrego, Jesus. E em ti eu sei que eu sou curado. Em ti eu sei que eu sou restaurado. Em ti eu sei que eu posso todas as coisas. Eu te aponto, Jesus, porque ele também sofreu. Se ele sofreu, e venceu, você também vai passar por esse processo e também vai vencer.